Ernesto Bozano, 5 excepcionais casos de identificação de espíritos. Conteúdo resumido. Ernesto Bozano foi um dos mais argutos e persistentes pesquisadores da fenomenologia espírita. Autor de cerca de 100 obras sobre os fenômenos supranormais, fundou em Gênova, sua cidade natal, um dos mais importantes grupos de pesquisa metapsíquica da Europa, integrado por intelectuais, doutores, professores universitários. Na busca permanente da verdade, Bozano trabalhou com mais de 70 médiuns. Incansável, acompanhava de perto a literatura e o movimento espírita de sua época, interessado como poucos na apuração de fenômenos significativos que fornecessem provas da sobrevivência do espírito humano e do inter-relacionamento entre vivos e mortos. Fruto desse trabalho incansável, a presente obra reúne provas da vida post-mortem, através de variadas manifestações de espíritos desencarnados. São 5 casos especialmente selecionados de identificação de espíritos, nos quais se observam inúmeros detalhes de informações pessoais, nomes de pessoas e localidades, com uma grande riqueza de revelações e rigorosa apuração de cada detalhe, tornando, com isto, impossível a negação dos fatos demonstrados. Ao leitor. Esta obra clássica da literatura espírita trata de um dos problemas mais inquietantes da vida humana, o da sobrevivência do espírito, após o fenômeno da morte. Mensagens do além há muitas, mas como comprovar, de maneira decisiva, que determinada manifestação provém realmente de uma personalidade desencarnada e não do subconsciente do médium. Aqui estão reunidos 5 casos de espíritos que se identificaram, fornecendo subsídios irrefutáveis sobre a sua passagem pela Terra. Senhor de um raciocínio lógico implacável, reforçado pela sua formação positivista, Ernesto Bozano procedeu à análise de cada caso com o mesmo espírito do cientista em seu laboratório. Cada detalhe, cada nome revelado foi apurado, comprovando-se dessa forma a realidade das revelações. Compõe-se o presente volume de 5 monografias do autor, 3 traduzidas do francês e 2 do italiano, na seguinte ordem. 1. Interessante caso de identificação espírita. 2. Importante caso de identificação espírita. 3. Outro importante caso de identificação espírita. 4. Um defunto que se recorda de tudo. 5. O retorno de Oscar Wilde. Prefácio. Na consolidação do movimento espírita no Brasil, Ernesto Bozano representou um papel muito importante. A semelhança entre os idiomas italiano e português, bem como a presença dos imigrantes italianos nos Estados do Sul, constituíram o motivo que talvez houvesse propiciado a divulgação aqui em nosso país das obras daquele investigador da fenomenologia espirítica. Para os espíritas brasileiros mais antigos, a menção e análise detalhada dos casos relatados nas célebres monografias do eminente metapsiquista italiano faziam parte indispensável das conferências e dos artigos e livros que então se publicavam. A Federação Espírita Brasileira há muitos anos mantém permanentemente em sua lista editorial os títulos de algumas das excelentes obras de Bozano. Entretanto, há algumas outras editoras que estão se interessando em traduzir e publicar em português os demais trabalhos desse autor. Entre elas figura a Publicações La Chatre Editora Limitada, que está lançando a 2ª edição ampliada da presente obra, 5 excepcionais casos de identificação de espíritos, em primorosa tradução do nosso querido e magnífico companheiro Dr. Francisco Clorso Werneck. A presente reedição representa um feliz acontecimento, em que se assinala uma coincidência notável, a conjugação de 3 fatores da mais alta qualidade, um autor notabilíssimo, um tradutor perfeito e um editor excelente, cujos lançamentos têm contribuído notavelmente para o engrandecimento da doutrina espírita. Bauru, SP, verão de 1998. Hernani Guimarães Andrade. 1. Interessante caso de identificação espírita. O caso que vou resumir foi narrado por um investigador que procede às suas pesquisas por meio de métodos rigorosamente científicos e que continua irredutivelmente cético com referência à interpretação espírita das extraordinárias manifestações mediúnicas por ele próprio obtidas. O livro do qual resumo o caso em questão tem o título Forty Years of Psychic Research e de autoria de Onlin Garland. O bem conhecido escritor norte-americano, aos 75 anos de idade, resolveu publicar os importantes relatos das pesquisas psíquicas por ele próprio dirigidas como Research Officer das 2 sociedades americanas de pesquisas psíquicas que se sucederam nos Estados Unidos da América. Trata-se de um investigador oficial, rigorosamente científico, que, além de tudo,
sabia experimentar. Isto significa que, ao contrário dos outros research officers, nunca se esqueceu de que os instrumentos de trabalho nesse campo são pessoas humanas dotadas de extrema sensibilidade. Em todos os momentos e antes de tudo, portanto, teve o maior cuidado em atrair a simpatia e a confiança dos médiuns com quem ia trabalhar, a fim de poder, por tal meio, aplicar os mais rigorosos controles, isto é, os mais desapedados, com pleno consentimento das vítimas que a ele se entregavam com emocionante espiritualidade. Tendo realizado sessões com numerosos médiuns profissionais, no seu livro, porém, somente cita alguns fenômenos excepcionais por ele obtidos, a fim de se consagrar pessoalmente às experiências com 5 ou 6 médiuns particulares que, embora permanecendo desconhecidos, eram, não obstante, bastante poderosos para se tornarem célebres se não houvessem considerado seus poderes como algo sagrado e religioso, que não era conveniente profanar buscando notoriedade e interesse de qualquer forma. A obra do Sr. Garland, pelas manifestações extraordinárias a que assistiu seu autor e pelo rigor dos controles aplicados, é uma das mais importantes e edificantes que tem aparecido à luz do mundo inteiro, depois de muitos anos. Publiquei, a respeito dela, extensa análise que foi comentada na Itália. Aqui, porém, quero somente narrar a estudar um caso complexo e pouco comum de identificação espírita que apresenta modalidades excepcionais de desenvolvimento, ainda que tenha tido a mesma sorte de todos os outros casos do gênero, isto é, não conseguiu convencê-lo da origem extrínseca ou espírita dos casos desta natureza. A tal propósito, saliento que o irredutível ceticismo do autor ante a eloquência das provas obtidas foi severamente exprobrado por certos críticos, o que, conforme a minha opinião pessoal, é injusto. Cada um tem o direito de pensar por si mesmo, sempre que as suas convicções sejam a expressão sincera de sua alma e sob a condição indispensável de que cada um respeite também, escrupulosamente, as convicções dos outros. Ora, Erling Garland respeita totalmente as opiniões dos que divergem de sua maneira de pensar e vai mesmo a ponto de declarar que se esforça, ardorosamente, por participar daquelas convicções, lamentando seu próprio critério que a isto o impede. Que mais se lhe poderá exigir? Parece-me que seu ceticismo, baseado em considerações gratuitas de filósofo estranho à metapsíquica, deva ser, pelo contrário, um tema de reflexão instrutiva para os leitores do livro, visto que não se poderá censurar um autor que sinceramente expõe o seu estado da alma, seja ele qual for. Nada mais há além de moderações de linguagem que, bem frequentemente, são empregadas pelos adversários contra os defensores da hipótese espírita, nada mais que moderações injustificáveis e irritantes que devem ser superadas por um raciocínio enérgico, tanto mais por serem empregadas em termos de pena e de superioridade, cheios de arrogância, pelos que se esquecem de que, dentre os defensores dos casos em questão, há célebres homens de ciência como Wallace, Crookes, Mieres, Barrett, Odgson, Slope, Geley, Duprel, Lombroso, Broferil, Luciani. Misérias e erros da vaidade humana. Depois desta longa introdução, proponho-me a resumir o acontecimento, advertindo que meu resumo só pode dar uma pálida ideia da impressão altamente sugestiva, do ponto de vista espírita, que se obtém dos informes deste caso, que ocupam nada menos do que uma centena de páginas do supracitado livro. Achando-se em Chicago, o autor do livro deparou, casualmente, na residência de um amigo, com uma senhora de sobrenome Hartley, que lhe foi apresentada como médium escrevente. Naturalmente expressou o desejo de realizar com ela algumas sessões, mas a referida senhora se recusou sob pretexto de que não era médium profissional, para em seguida confessar: "Sois escritor e eu não quero expor-me a ser assunto de artigos sensacionalistas. Viúva e mãe de um menino de 12 anos, devo ser prudente." Finalmente, o nosso autor, rodeando-a de atenções e fazendo-lhe promessas, conseguiu vencer seus escrúpulos e, com alguns amigos comuns, realizou a primeira sessão. A mediunidade da senhora Hartley era de voz direta e de escrita direta. A escrita se efetuava entre duas ardósias unidas e dispostas de modo a deixar um espaço suficiente para permitir que um pequeno lápis escrevesse entre elas. A médium não caía em transe e as sessões se realizavam à plena luz do dia. O Sr. Erling Garland levara suas ardósias consigo e entre elas introduzir uma folha de papel dobrada, com as seguintes palavras escritas: "Querido Edward, para servir de prova de identidade, queira reproduzir aqui alguns compassos de seu manuscrito musical inédito." Referia-se a seu amigo Edward MacDowell, músico e compositor de talento,
falecido há poucos meses. Ele próprio quis fechar as ardósias que, em seguida, entregou ao médium. Esta, por sua vez, colocou-as em cima da mesa, convidando o experimentador a conservá-las a seu lado. O Sr. Olin fez a seguinte observação. Percebi o ruído de um lápis que escrevia no interior das ardósias, bem como o fenômeno produzido pelas vibrações delas ao mesmo tempo, quando o médium igualmente as segurava por um lado com a mão direita, estando a esquerda pousada sobre a mesa. Terminada a escrita, a médium retirou as ardósias e as abriu, verificando que ambas haviam sido utilizadas. Em uma podia-se ler uma mensagem do espírito guia e na outra, estas palavras, bem significativas para mim: desejaria que me pudesses ver transformado tal qual estou, sempre absorvido pelo trabalho e feliz por ser assim. A MC do eu. Abaixo da mensagem, à esquerda, estavam traçadas 4 linhas sobre as quais se podiam ler 3 notas musicais. O autor observa, o nome escrito era MC do eu em vez de MacDowell, mas as iniciais que o precediam e que eu não havia escrito no papel eram exatas. O mesmo fenômeno se reproduziu numa das sessões seguintes, tendo o falecido amigo escrito esta mensagem: estou extenuado, já não sou o mesmo. Agora sinto-me reviver em um ambiente de progresso infinito. Como está minha mulher? Alguém a auxilia? A esta última pergunta, o Sr. Olin Garland respondeu em voz alta: ela está bem. Não é infeliz e alguém a protege. A mensagem tinha um elevado significado probatório, pois o espírito comunicante havia sofrido grave enfermidade mental que o impedira de trabalhar até a sua morte. Durante uma das repetições do fenômeno, quando o médium mantinha as ardósias sobre a mesa, elas escaparam-lhe das mãos e foram cair em cima dos joelhos do autor, que assim observa. Enquanto as ardósias, se achavam sobre os meus joelhos, eu ouvi o lápis correr em seu interior. Quando as abri, notei que o pentagrama tivesse sido retocado, as linhas estavam mais bem marcadas e numerosas notas tinham sido acrescentadas. Outras notas musicais continuavam a alinhar-se a cada nova repetição, ao mesmo tempo em que um fraco murmúrio começou a fazer-se ouvir, respondendo diretamente às perguntas do experimentador em lugar de fazê-lo por meio da escrita nas ardósias, como anteriormente. A este respeito, observa o autor, devo reconhecer que todas as observações do amigo defunto eram feitas de modo impressionante, absolutamente de acordo com o seu caráter. Além disso, parecia ansioso, profundamente ansioso, por obter notícias de sua esposa e de seu estado de saúde. Simultaneamente, pela escrita direta, outras notas se alinhavam e eram mais cuidadosamente traçadas. O murmúrio informou que essas notas eram extraídas do 3º movimento de sua sonata trágica. Logo se sucederam outras notas, mas encimadas de um título, Húngaro ou Hungria. Falando com o invisível, perguntei-lhe: estas notas são talvez extraídas de alguma composição inédita? Sim. É uma composição, ou melhor, são notas à margem de uma composição. É um pequeno trecho de música. Onde se encontra ele? Entre meus manuscritos em Nova York, em minha casa. Note-se que esta nova música apareceu nas ardósias quando estas estavam debaixo de meu pé, e mesmo assim eu sentia as vibrações do fenômeno. Note-se ainda que fui eu mesmo quem abriu as ardósias, sem intervenção da médium. Devo confessar ainda que, em tal momento, senti a impressão de achar-me em contato com o meu falecido amigo. À medida que esses sussurros se tornavam mais interessantes, eu vigiava com redobrada atenção os lábios da médium, sem conseguir perceber sequer um sinal de movimento deles ou mesmo da garganta. Como quer que seja, é claro que a hipótese de ventriloquia não poderia explicar o fenômeno das notas musicais traçadas nas ardósias, seguras, a princípio, em minhas mãos e, em seguida, debaixo de um dos meus pés. Como as notas musicais continuassem a aparecer, dirigi-me ao invisível para lhe dizer: Edward, você foi além de minhas capacidades de experimentador. Não posso transcrever estas notas de música e muito menos identificá-las. Preciso de alguém que me ajude. Lembra-se de Henry Fuller, de Chicago? Sim, respondeu ele. Vou convidá-lo para vir às nossas reuniões. Ele tem prática de escrita musical e é um excelente pianista. Graças a ele, estarei em condições de pôr em ordem as 3 mensagens. O invisível deu o seu consentimento, apesar da desagradável e inevitável interrupção das sessões que se seguiu. Foi então que começaram as sessões mais importantes dessa extensa série de experiências, porém não é possível resumir aqui as outras 50 páginas dedicadas ao caso em questão, cheias como estão de interessantes episódios. Devo,
pois, limitar-me a citar breves passagens destacadas e tentar fazê-lo de uma forma coerente e lógica. Conta o autor o seguinte: apenas presente o músico Fuller, nasceu no músico do além a esperança de chegar a transcrever totalmente a sua composição musical. Seus sussurros tornaram-se agudos, produzindo a impressão da presença de uma personalidade poderosa e resoluta, tal como fora seu temperamento quando vivo. Eu falava como se realmente me achasse na presença de meu amigo McDowell ressuscitado. Durante essas séries de sessões, a médium nunca tocou as ardósias, em nenhuma circunstância. Mesmo que se concedesse a possibilidade de uma ventriloquia, restaria insolúvel o mistério da escrita entre as ardósias, que se produziu sobre os meus joelhos ou nas mãos de Fuller, sem intervenção da médium. À medida que os murmúrios se tornavam mais distinguíveis, revelaram-se progressivamente os característicos de McDowell. A maneira de falar era incontestavelmente a dele, a ponto de causar espanto concisa, rápida, imperativa. De quando em quando, indicava os erros do copista, ditava as correções, como mais adiante veremos. Em um dado momento, Fuller sentiu dificuldade de transcrever um compasso e a voz do defunto aconselhou-o a experimentá-lo ao piano. Então a médium sentou-se numa ampla poltrona, como uma simples observadora, e Fuller foi ao piano. Coloquei-me a seu lado e assim permanecemos por 2 horas. Fuller transcrevia, sob ditado, as notas musicais dadas pelo defunto e, em seguida, as executava ao piano. Assim foi composta uma suave melodia, de tom místico. Quando Fuller tocava, meu corpo sentia-se sacudido por vibrações estranhas e, em um dado momento, pareceu-me perceber McDowell suspenso no ar, diante de mim. Dir-se estar vigiando o ditado, colocado por detrás dos ombros de Fuller, mas sua voz, ao contrário, vinha do alto. Um fato notável: quando ele mesmo queria corrigir o ditado, não podia fazê-lo se de antemão as ardósias não tivessem sido fechadas. Quando Edward voltou a tomar o controle, disse a Fuller: agora toque tudo o que lhe ditei. Fuller executou 8 compassos e defunto exclamou: muito bem. Agora eu acrescento o acompanhamento. Foi quando se produziu um incidente assombroso. Sentindo-me fatigado, deixei-me cair na cadeira, retirando a mão que havia posto em cima da mesa. Logo ouvimos a voz do defunto perguntar com ansiedade: onde está Garland? Não o vejo mais. Garland, onde você está? Respondi-lhe: estou aqui. E coloquei de novo a mão sobre a mesa. Com um grande suspiro de satisfação, o invisível fez esta observação: agora vejo-o novamente. Não se retire mais. Dir-se-ia que, durante certo momento, eu estive afastado da estreita zona de ectoplasma por onde se estabeleceu o contato entre os dois mundos. Era evidente que o fato de eu ter retirado a mão de sobre a mesa me colocara fora de sua zona de visão. Em certa ocasião, o espírito comunicante observou que, durante sua vida, não se encontrara com Fuller mais do que 2 vezes. Este perguntou: pode dizer-me onde já nos encontramos? Sim, em Nova York e, nas 2 circunstâncias, durante um almoço em casa de amigos. Exatamente, confirmou Fuller. Pode indicar-me, com precisão, os lugares? Da primeira vez foi em um almoço realizado na Quinta Avenida. Não posso indicar exatamente o lugar onde nos reunimos pela segunda vez, mas o almoço foi servido no subsolo de um edifício, ao qual éramos forçados a descer por uma escada apertada. Interrogando, por minha vez, disse: também é verdade. Pode dizer-me quais eram os demais convidados? O timbre de sua voz mudou, titubeava. Eis aqui. Estavam presentes minha Maria, John e Lane, você, Fuller. Não me recordo mais. Sua voz se apagava aí, com um suspiro, declarou: não estou certo dos demais. Fuller e eu nos encaramos, estupefatos. Como ousar pretender que semelhantes indicações pudessem provir do subconsciente da médium? Mesmo admitindo que ela fosse ventrílocua, poderia ter conhecimento do tal almoço servido no subsolo de um edifício da Quinta Avenida. Houve, ademais, algo de emocionante e de convincente no doloroso suspiro com o qual o defunto confessou sua falta de memória, o que teve para mim uma significação bem maior do que para Fuller, pois foi precisamente nesse banquete que, pela primeira vez, percebi vacilar a razão de meu pobre amigo McDowell. Era o começo de sua decrepitude mental. Terminado o ditado musical, o espírito guia Coulter interveio para nos informar: a peça de música que lhes foi ditada não é a reprodução de um manuscrito do espírito comunicante, mas a fusão de vários arranjos musicais. Depois disso,
O comunicante, referindo-se ainda à composição ditada, empregou a palavra misturamos e assim nos fez compreender que havia juntado nela notas musicais espalhadas em folhas volantes, em seus manuscritos. Quando Fuller executou a composição, ficou impressionado pela melodia de pensamento místico, completamente diferente de qualquer classe de música ouvida, e ela penetrou em minha alma, provocando o mesmo calafrio que me assaltara durante a última sessão, quando, ao despedir-me, pareceu-me sentir a mão de MacDowell apoiar-se sobre os meus ombros. Devo suspender aqui o resumo das sessões para narrar os dolorosos fatos que se sucederam, motivados pela mencionada identificação das duas composições musicais obtidas de tão maravilhosa maneira. O narrador do caso foi à casa da viúva de MacDowell, temendo, com certa ansiedade, vê-la sofrer alguma comoção ao relatar-lhe o sucedido, mas o contrário foi o que aconteceu. Ela sorriu com ar piedoso e apenas divertiu-se ao ouvir contar tais coisas. De início negou que existissem entre os manuscritos de seu falecido marido fragmentos de uma composição intitulada Hungria. Negou também que o editor musical Schubert possuísse um manuscrito do defunto que devesse devolver. Finalmente fez notar ao Sr. Garland que ele fora vítima de uma miserável mistificação. Garland insistia para que a viúva tomasse informações com o referido editor e ela, finalmente, acabou por ceder ou dar mostras de que cedera, informando, em seguida, que nada havia sido encontrado na residência do editor. Apesar de tudo e a despeito de tantas negativas, produziu-se inesperadamente um notável incidente de identificação, e este por meio da própria viúva, que, não obstante, se dignara a olhar com completa indiferença as ardósias que traziam as comunicações ditadas por seu falecido esposo. Ao vê-las, estremeceu subitamente e, examinando a firma do defunto, perguntou com vivacidade, como o senhor obteve esta assinatura? Obtive-as ao mesmo tempo que as mensagens que a senhora leu nas ardósias colocadas sobre os meus joelhos. A médium estava sentada do outro lado da mesa. Contudo, não dou muita importância a esta assinatura, que não deve ser a de Edward. Mas sim, é a firma de Edward. Ele assinava exatamente assim quando pela primeira vez o encontrei em Leipzig. Mas a senhora não percebe, entre outras coisas, que a assinatura está incompleta. Ele assinava Edward A. MacDowell, enquanto aqui está Edward MacDowell, com o acréscimo de um florejo em zigue-zague debaixo da firma, o que ele nunca fez. Não. Não. Tudo está certo. Naquela época ele não assinava de outro modo e desenhava estes arabescos infantis debaixo de seu nome. A assinatura é verdadeira. Dizendo isto, tirou da parede um quadro com um manuscrito e disse, pode ver. Aqui está a assinatura autêntica, a mesma que está reproduzida na ardósia. E continua o redator, o tal manuscrito era um certificado que atestava ser a senhorita Marina Evans, nome da viúva insolteira, exímia pianista, e estava assinado Edward MacDowell, com os mesmos arabescos debaixo do nome. Apesar disto, a indiferença da senhora MacDowell por nossa mensagem musical permaneceu sem mudança alguma, o que me causou, confesso, o efeito de uma ducha fria. Nem ao menos quis tocar ao piano essa composição, nem tampouco quis controlar a autenticidade dos compassos que o espírito comunicante assegurava haver tomado de empréstimo de sua sonata trágica. Tal foi o objetivo da investigação levada a cabo por nosso research officer, que julgou que esses resultados equivaliam a uma anulação da identificação pessoal de seu falecido amigo MacDowell e que, ao contrário, tudo fora um produto de sua mente, combinada com a de Fuller. Persistiam nesses fatos indubitavelmente supranormais, se não mesmo maravilhosos, do que deram lugar à pretensa mistificação simbólica. Eles não podiam ser refutados e o seu relator o reconhece e o afirma pessoalmente, terminando com estas reflexões: quando analisei os fatos à luz de minha nova experiência, eles adquiriram valor em vez de perdê-lo. Em tais condições, senti um princípio de arrependimento e certo dia eu disse a Fuller: sinto que devia perseverar nas minhas investigações. O amigo Edward com certeza espera a nossa volta. Se eu tivesse sido um pouco menos desconfiado sobre a verdadeira natureza das conversações e murmúrios, certamente teria prosseguido as minhas investigações, mas, ao contrário, não o fiz. Havia algo em mim que me impedia, criando uma insuperável barreira psicológica. Desejava sair convencido, mas esse desejo nunca foi suficientemente forte para determinar a ação. Foi desta maneira que o autor do livro terminou seu relato do caso. No que me diz respeito, desde logo compreendi que a má vontade da viúva de MacDowell, evidentemente hostil ao espiritismo, me autoriza a crer que as suas negativas não exprimiam a verdade inteira,
sem pensar que, além do mais, ela se recusou a controlar duas das circunstâncias fundamentais relativas a esse complexo caso de identificação. Por outro lado, porém, é preciso considerar esta outra circunstância, isto é, que a morte de McDowell ocorreu depois de uma grave enfermidade mental, paralisia progressiva, que, nos últimos anos de sua vida, lhe havia alterado a memória e a razão. Nada mais natural, portanto, que, comunicando-se mediunicamente, quer dizer, voltando a entrar em contato com a vida terrestre graças aos fluidos vitais exteriorizados pela médium, tenha-se produzido o bem conhecido fenômeno dos espíritos comunicantes, que, manifestando-se por médiums de incorporação ou por formação ectoplásmica, recuperam parcialmente as condições mentais em que se achavam durante a vida terrena. Ao caso em questão corresponde a época da perda da memória sofrida durante sua enfermidade. Daí a possibilidade de uma confusão de recordações, quando o defunto pretende ter remetido seu manuscrito ao editor Schubert, como se lê na seguinte passagem de um diálogo entre o defunto e o narrador, Caro Garland, há um estudo musical meu que confiei ao editor Schubert. Desejava recuperá-lo para remetê-lo a Schmid. Minha esposa deve sabê-lo. Depois disso, o comunicante, com ar de incerteza e de tristeza acrescentou, tive intenção de fazê-lo, mas teria mesmo conseguido sua devolução. Minha mente já estava então conturbada e não sei realmente se o recuperei. O próprio comunicante duvidava, pois de sua afirmativa. Acrescentamos que esta incerteza do defunto confirma-se mais ainda pela outra circunstância de ter o espírito guia intervindo certa vez para retificar uma afirmação errada do defunto, com relação à composição musical que ele próprio havia ditado. O espírito guia sabia, pois, que o comunicante, devido à sua imersão na aura da médium, voltara a cair novamente nas condições de amnésia cerebral que sofrera durante a sua última enfermidade. Quanto ao outro episódio dos compassos que, a título de prova de identidade havia extraído de sua composição sonata trágica, nada se pode garantir, desde que a viúva se recusou a controlar o fato. Esclarecido isto, parece-me que o muito interessante caso de identificação espírita do qual viemos tratando deve adquirir todo o valor demonstrado que incontestavelmente possui, malgrado a decepção desalentadora que produziu nos que o testemunharam. Voltarei a este ponto nas minhas conclusões, mas antes convém que me dedique a esclarecer a natureza do ceticismo irredutível do autor do livro, narrando alguns incidentes eloquentes da mesma categoria. Em outra vasta série de experiências em que era médium uma senhora idosa, amiga da família e dotada da faculdade de voz direta, pouco desenvolvida mas realmente mediúnica no verdadeiro sentido do termo, obteve Garland um considerável número de provas de identificação espírita em várias sessões que se relacionavam com o músico Fuller, que então já havia falecido. Fuller se lhe manifestara em várias sessões, fornecendo-lhe uma série particularmente sugestiva de pequenos incidentes de identificação pessoal que, sem serem provocados, surgiram das mesmas conversações com o velho amigo, através da voz direta. Outro amigo do relator, o poeta Walt Whitman, manifestou-se, com o seu estilo característico, e fez-lhe exclamar, esta frase de Walt Whitman seria para mim mais que surpreendente se eu pudesse crer em sua presença real neste lugar. Certa tarde se lhe manifestaram, um após outro, numerosos amigos que lhe eram muito queridos e, terminada a sessão, tornou a encontrar suas firmas autênticas, traçadas no caderno. O autor não deixou de responder à tentativa de convencê-lo, com esta declaração, estas sessões são absurdas. Não posso acreditar na presença, aqui em meu escritório, de Fuller, William James, Conan Doyle e a sua, caminhando de 4 pés, a chiarem através de uma corneta de lata. Um dos espíritos comunicantes replicou com indignação, mas quem lhe disse que nos arrastamos a 4 pés em seu estúdio? Ao que lhe respondeu então o relator, pode-se então acreditar que vocês podem viver em um plano, que podem manter-se independentemente de um recinto. Assim penso devido ao modo pelo qual vocês se comportam. Esta encenação é ridícula e não posso levá-la a sério. Suas atitudes são inexplicáveis, inaceitáveis, sem significação alguma. Foi quando William James tomou a palavra para explicar ao insolente cético, com toda a serenidade, a razão da presença deles em seu escritório, e o nosso autor assim retorquiu, apesar de tudo, não posso chegar a crer que o Walt Whitman, Roosevelt e os demais amigos estejam aqui, combinados, para minha própria satisfação e a de minha família. Gostaria de acreditar, mas não posso. Outro amigo, chamado William V. Moody, manifestou-se em seguida, traçando sua própria firma pela escrita direta.
A este respeito observou o autor, essa firma era perfeita em suas mais insignificantes garatujas, mas é verdade que nenhum de nós a pedira e nem mesmo pensara nela. Apesar disto, manifestou-se deixando uma firma tão perfeita que o mais perito caixa de banco teria aceitado como autêntica. Finalmente se lhe manifestaram o pai e a mãe, porém, infelizmente, malogrados todos os esforços que fizeram, não conseguiram convencê-lo. É nos seguintes termos que ele descreve uma dessas piedosas tentativas. Depois disso a corneta acústica, lenta e docemente, veio aninhar-se em meus braços, como já o fizera em outra ocasião, e tive a impressão real da presença de meu visitante tímido e afetivo. Perguntei-lhe, será talvez novamente a minha mãe? O visitante respondeu afirmativamente, por meio de fracas pancadas na corneta. Acrescentei então, mamãe, dirija-se de preferência a Isabel, minha filha, e tente falar-lhe, pois ela compreenderá melhor suas palavras tão dolorosas. A corneta se levantou, aproximando-se de minha filha, quase a tocar-lhe na orelha. Os esforços se renovaram com dificuldade, mas continuaram impotentes para pronunciar as palavras. Eu a animava, vamos, mamãe. Pronuncie o nome de Isabel. E da corneta escapou um sussurro bem claro, Isabel. E, quando exclamei, também ouvi, um suspiro entrecortado de lágrimas reprimidas saiu da corneta, como se minha mãe houvesse chorado de alegria. Foi então que escaparam de mim estas palavras. Ah! Se eu pudesse acreditar neste murmúrio. Este instante fugitivo seria o maior acontecimento de minha vida. O murmúrio deste nome assumiria para mim um significado incomparavelmente superior ao de todas as pesquisas de Millikan sobre os raios cósmicos. Esta última exclamação do nosso autor, tão sincera e tão cheia de pesar, basta por si mesma para tornar patente o estado d'alma de quem a expressou. Desejava, por todos os meios possíveis, convencer-se, mas se achava em completa impossibilidade de consegui-lo devido à sua mentalidade literalmente fechada à ideia da existência, no ser humano, de um espírito que sobrevivesse à morte de seu corpo. No capítulo das conclusões, volta a todas as perplexidades de ordem experimental sobre as razões científicas e as especulações filosóficas que o levam à descrença. Quanto às perplexidades de ordem experimental que apresenta diante das provas de identificação pessoal dos defuntos, são elas tão pouco numerosas e tão fúteis que nem ao menos podem surpreender. Mais numerosas são as objeções de caráter científico e filosófico que, segundo o autor, contrariam toda a possibilidade de existência e de sobrevivência da alma humana. Estas, porém, também são fúteis, ingênuas ou absurdas. Como não são novas e são completamente indignas de discussão, abstenho-me de citá-las para não perder tempo, tanto mais que as abstrações filosóficas e a presunção pseudocientífica nada podem contra fatos reais. De qualquer modo, repito o que disse no começo, o autor achava-se em seu pleno direito de exteriorizar, em consciência, suas dúvidas, suas perplexidades e seu ceticismo sobre a gênese dos fenômenos mediúnicos propriamente ditos e muito mais por ter, antes de tudo, estudado a fundo o problema em questão. E mais direito lhe assiste ainda por ter sempre demonstrado respeito pelas opiniões alheias. Observo, por outro lado, que o livro, precisamente devido ao irredutível ceticismo teórico do autor, não deixa de ser bastante impressionante e eficaz sob o ponto de vista fenomênico e também espírita. Não é menos edificante sob o ponto de vista psicológico, com relação à gênese e elaboração das convicções, consideradas em suas relações com a influência perturbadora das prevenções sobre o correto exercício do raciocínio humano. Quanto ao caso de identificação pessoal supracitado, noto que, se tivermos em conta as explicações dadas a propósito de ligeiros erros de memória cometidos pelo defunto, teremos de reconhecer que esses erros não apresentam nenhum valor teórico suscetível de neutralizar a interpretação espírita dos fatos, visto que, para provar a presença real do defunto comunicante em loco, somente 3 episódios, entre muitos outros, são suficientes. Começo pelo relato em que o experimentador, sentindo-se fatigado, abandona-se sobre uma cadeira, retirando a mão que havia colocado em cima da mesa. A esse gesto rápido seguiu-se a voz ansiosa do defunto, que perguntou, onde está Garland? Não o vejo mais. Garland, onde você está? Este respondeu, estou aqui e tornou a colocar a mão sobre a mesa, penetrando assim mais uma vez na zona mediúnica perceptível para o espírito, que exclamou, agora vejo-o novamente. Não se retire mais. Esse incidente assombroso e não provocado revela a presença,
no lugar de um autêntico espírito de desencarnado que, não percebendo mais o amigo encarnado e não atinando com o motivo, pediu ansiosamente explicações a respeito. Considero que o desenvolvimento espontâneo e autêntico do incidente provocado de maneira inesperada, por um gesto insignificante, em si, é evidente a todos. Se, todavia, alguém quiser atribuir o incidente a um embuste da personalidade mediúnica, farei notar, neste caso, que seria conceder-lhe um tal conhecimento da mediunidade que ela não ignoraria absolutamente o fato de que a retirada da mão de sobre a mesa provocaria desaparecimento do experimentador de zona perceptível por um autêntico espírito. Pois bem, o conhecimento disto só o possui um muito limitado número de investigadores. Mas se hipoteticamente essa efêmera personalidade o tivesse sabido, teria ela deixado escapar uma ótima ocasião de perpetuar uma bela mistificação à custa de pobres imbecis? É isto verossímil. Não creio que a credulidade dos incrédulos possa chegar a estes caprichos extremos. Apresso-me, não obstante, a conceder aos adversários o direito de dizer que, se o incidente exposto prova indiscutivelmente a presença espiritual de um defunto, por outro lado, não o identificaria, por si só. Convém, pois, que chame a atenção do leitor para dois fatos importantes, citados anteriormente, que por si sós bastariam para indicar quem era o espírito comunicante. O primeiro diz respeito ao fenômeno complexo e maravilhoso da transcrição, por escrita direta, de uma magnífica composição musical, inédita e original, através de uma médium completamente desprovida de qualquer cultura musical e na presença, desde o início da sessão, de um só experimentador que se achava ele também nas mesmas condições de ignorância de música. O segundo é a perfeita reprodução da firma do defunto, não a que ele usava durante o período em que o relator o havia conhecido, mas sim uma firma da época de sua juventude. O espírito comunicante acreditava, evidentemente, ter fornecido uma prova de identificação pessoal, que, porém, não foi aceita pela interpretação sofística baseada na leitura do subconsciente das pessoas presentes. Parece-me que os três supracitados incidentes são suficientes para provar a minha afirmativa. Abstenho-me, para ser breve, de citar outros, não obstante haver uma dúzia deles nos relatos em questão. Termino afirmando que, apesar da opinião contrária do relator, o caso exposto merece ser classificado entre os melhores fatos de identificação pessoal de defuntos comunicantes. 2. Importante caso de identificação espírita. O caso que me disponho a narrar é muito conhecido na Itália, não só em virtude da situação eminente da pessoa que foi seu protagonista, como pela evidência incontestável da documentação que o confirma. Finalmente, um padre jesuíta, pouco escrupuloso, contribuiu involuntariamente para atrair sobre este caso a atenção pública, tentando destruí-lo pela arma pouco evangélica das insinuações caluniosas, provocando assim uma polêmica que se voltou contra ele próprio. Trata-se de um acontecimento relatado pelo Sr. Ferdinando de Rio, autor de notáveis obras que sobre o ocultismo filosófico e diretor da revista de estudos psíquicos e espíritas e o Mistério, publicada em Milão. Ele já incluíra uma narrativa do caso em questão em seu livro O Ciclo Progressivo delle Existenze, porém voltou ao assunto, com maior número de pormenores, no número de setembro de 1933 daquela revista, de onde extrai o relato que se segue. A narrativa do Sr. Ferdinando de Rio é a seguinte: o fenômeno mediúnico em apreço verificou-se a 3 de março de 1901. Achava-me em Paris há um ano aproximadamente. Ali fora por ocasião da Exposição Internacional de 1900, na qualidade de correspondente de El Fígaro, de Buenos Aires. O Sr. Giuseppe Borghese viajara da América do Sul a Paris em minha companhia. Na minha casa e sob a minha direção, uma faculdade mediúnica, até então ignorada, se manifestara nele de repente e, em alguns meses, atingira uma rara perfeição sob a forma de escrita mecânica, em estado de transe completo. Isso me auxiliava à continuação de meus estudos metapsíquicos de natureza experimental, que eu começara já há muitos anos, na América Meridional. Consagrava-me mais especialmente às pesquisas de penetração científica e filosófica. De tempos em tempos, como para reforçar a minha profunda convicção na continuação individual da vida após a morte terrena, sob uma forma diferente, eu espontaneamente recebia mensagens, de natureza a provar a identidade das personalidades mediúnicas que se comunicavam. Tais provas nunca foram falsas, mas eu não me servia delas senão para formar um arquivo de documentos preciosos, para meu próprio uso. Ora,
Na noite de 1º de março de 1901, interrompendo subitamente as respostas às habituais perguntas de natureza teórica, o médium escreveu: em face de minha nova existência, tudo desaparece, rancores, ódios e cóleras da vida terrena. Abandono tudo e limito-me a invocar a clemência de Deus para meus inimigos e para todos aqueles que me tornaram amarga a vida na terra. Sois as únicas pessoas com as quais pude relacionar-me após meu falecimento. Penosamente impressionado por meu novo estado, suplico-vos que não me abandoneis no meu desejo de reabilitação. É-me permitido comunicar-me convosco e deveis encarregar-vos do cumprimento de uma vontade que manifestei ainda na vida terrena, mas que meus herdeiros desprezaram. Segui essa indicação de sua última vontade não executada, de natureza familiar, a qual, por motivos delicados, devo omitir aqui. Perguntei-lhe: vosso desejo ficou expresso em testamento? Foi-me respondido: não, ele foi expresso à única pessoa presente. Como eu convidasse a precisar os nomes e os dados necessários, a entidade acrescentou: sou Vicenzo Regil, ex-presidente da Corte de Apelação, falecido em Gênova 27 de outubro de 1900, às 6h30 da manhã. Meu domicílio estava situado em Corso Paganini número 16 sublinhado. Meu irmão é Tommaso Regil, arcebispo de Gênova. Escrevi-lhe: adeus. Escrevi ao arcebispo a seguinte carta: Paris, 3 de março de 1901. Monsenhor Tommaso Regil, arcebispo de Gênova. Rogo a Veneza que me perdoe a liberdade de escrever-lhe. Eis o que me leva à sua presença. Cultivo seriamente e com ponderação a ciência que se propõe a examinar os mistérios da continuação da vida da alma individual em outras existências, após a morte do corpo, ou melhor, depois da destruição do corpo terreno. Entre as minhas experiências de penetração no invisível, aconteceu-me muitas vezes receber, de personalidades desconhecidas, pedidos de comunicações destinadas a pessoas vivas que me são igualmente desconhecidas. Um desses pedidos me foi feito na noite de 2 de março corrente, por uma individualidade que afirmou ser Vicenzo Regil, ex-presidente da Corte de Apelação, irmã de Tommaso Regil, arcebispo de Gênova. Essa entidade diz ter falecido em Gênova 27 de outubro de 1900, em Corso Paganini número sublinhando 16, às 6h30 da manhã. Ela acrescenta que Vesa foi a única pessoa presente no momento de sua morte e que então lhe manifestara uma vontade imposta pela consciência mas não indicada em seu testamento. Ora, queixa-se ela agora de que esta sua vontade extrema não foi executada. Limito-me, por prudência e por uma reserva facilmente compreensível, a fornecer a Vesa as primeiras indicações do fato. Silêncio, por enquanto, com relação ao resto da comunicação, que lhe transmitirei quando Vesa meu ver declarado que os dados por mim fornecidos são exatos e que deseja conhecer o resto da mensagem. Minha fé não é cega. Desejo passar tudo pelo crivo da verdade, pois que minha alma não se alimenta de ilusões em suas pesquisas, mas sim de verdades positivas. Tenho, por este fato, um interesse extraordinário, dependente como ele está da confirmação de uma personalidade eminente e especial como Vesa. Faço empenho em acrescentar que me comprometo sob palavra de honra a jamais revelar a quem quer que seja o objeto da dita comunicação. Quanto ao fenômeno probante, não o farei conhecer senão quando Vesa mo permitir. Quer a Vesa aceitar etc. O arcebispo Tommaso Regil respondeu imediatamente, com uma carta registrada e datada de 7 de março de 1901. Em o misteiro, reproduzi em fotografia a carta autógrafa, assim como o envelope, com os selos da época e o carimbo da agência postal de Gênova, com dia, mês e ano. Eis a carta do arcebispo Regil: Senhor, sua carta me causou um sentimento de surpresa e de curiosidade ao mesmo tempo. Agradeço-lhe vivamente a comunicação que Vesa me enviou. Os dados indicados são exatos. Com todo gosto receberei a outra carta que me foi prometida e que deve conter importantes palavras ditadas por meu pobre irmão. Desejaria também saber, se possível, como o espírito foi evocado ou como ele se manifestou sem ser evocado. Eis uma coisa que, como bem disse Vesa em sua carta, me interessa vivamente. Assim como de tão boa vontade Vesa me escreveu, rogo-lhe complete o que foi iniciado, comunicando-me todas as outras informações que possui a esse respeito. Agradecendo-lhe antecipadamente etc. Tommaso, arcebispo, respondi a carta do arcebispo, transmitindo-lhe a comunicação de seu falecido irmão. Não recebi outras cartas suas, mas,
Em compensação, recebi do espírito de Vicenzo Regil mais a seguinte comunicação. Meu irmão, reconhecendo sua falta ou inspirado pelo vosso espírito protetor, remediou o mal que causou. Sinto-me feliz com esta intervenção superior. Deste modo tranquilizado, posso prosseguir em meu caminho para o aperfeiçoamento espiritual. Tive discussões sobre o espiritismo com esse meu irmão sacerdote. Nós admitimos esta doutrina em seu conjunto, porém jamais quisemos estudá-la a fundo. Se ele me atendesse, eu o encaminharia agora, de um modo seguro, para o verdadeiro caminho religioso e assim poderia abrir no meio católico um debate interessante. Conheço atualmente a diferença existente entre a justiça do mundo em que me acho e aquela a qual estamos sujeitos quando na terra. Conheço agora os numerosos erros nos quais caímos sob a égide do Código Penal. Gostaria agora de empreender a reforma que se impõe para a legalidade e a justiça. Vivi longamente no meio judiciário, respeitei profundamente a moralidade que me era imposta pelas leis, mas presentemente reconheço os seus defeitos. A legislação e o clero, eis as instituições que é preciso reformar. Tais são os fatos. Chegamos à análise das comunicações positivas que eles comportam. Os 3 pontos principais do problema são os seguintes. 1. Assim como o médium, não tenho nenhum conhecimento da existência terrena do comunicante, de seu irmão arcebispo, nem dos dados precisos relativos à morte da personalidade que se comunica. 2. O morto vem comunicar-nos um fato que não consta de qualquer documento público, isto é, que seu irmão era a única pessoa presente no momento de sua morte. 3. O morto nos revela um segredo que ele era o único a conhecer, além de seu irmão. Relativamente ao primeiro ponto, a hipercrítica poderia objetar que o médium ou mesmo eu podíamos ter tido conhecimento, de uma forma qualquer, do conjunto dos dados referentes ou às duas personalidades em apreço ao falecimento da pessoa que se comunicava, pois esta última notícia fora publicada nos jornais. No que diz respeito ao segundo ponto, pode-se objetar que o arcebispo de Gênova, a única pessoa presente à morte de seu irmão, era conhecido do público. O terceiro ponto, porém, é formidável. Ele não apresenta nenhum lado fraco aos ataques da crítica. Trata-se aí de um segredo encerrado no círculo de um morto e de um vivo. Há o simples fato de um pedido que, feito no momento da morte e não executado, o defunto vem recordar. Esse fato secreto é indiscutivelmente confirmado pelo precioso documento que constitui a carta do arcebispo de Gênova. Este, desprezando todas as conveniências que lhe impunha a sua situação delicada, arrastado pela natureza extraordinária da revelação, é levado a responder de um modo fulminante, para libertar a sua consciência como por um ato de contrição. É verdade. Que prova mais decisiva da sobrevivência do eu pode ser imaginada. Aqui termina o relato do Sr. Ferdinando de Rio. A propósito das considerações que o acompanham, observarei inicialmente que o narrador, com um fito de severa investigação científica, escreve que os 2 primeiros pontos principais do caso em questão se prestam a uma objeção legítima. Ele reconhece que o médium e o experimentador podiam conhecer o conjunto dos informes fornecidos mediunicamente a respeito dos irmãos Regil, inclusive o pormenor muito particular de o arcebispo ter sido a única pessoa presente à cabeceira do moribundo. Se eu assinalo esta circunstância é para observar, por minha vez, que o senhor de Rio quis, imparcialmente, levar em consideração a possibilidade em questão, mas que ela é praticamente insustentável, sobretudo tendo em vista esclarecimentos suplementares que eu pude obter a respeito. Tinha, com efeito, pedido ao senhor de Rio que me fornecesse informes mais minuciosos sobre a sua pessoa e a do médium, fazendo-me saber se pelo menos um dentre eles era genovês, se residiam há muito em Buenos Aires, Argentina, e se, durante a sua permanência em Paris, França, e antes do acontecimento que relata, um ou outro teriam vindo à Itália e ficado certo tempo em Gênova. Eis a resposta do senhor de Rio: não sou genovês, bem como o senhor Borgasi. Ele é de Ferrara, ao passo que sou do Piemonte. Vim para Buenos Aires em 1894. Creio que o senhor Borgasi já se encontrava aqui. Conheci-o em 1898, mas as nossas relações foram então inteiramente superficiais. Estive em Paris em 1900, como correspondente do jornal El Fígaro, de Buenos Aires. Ali encontrei o senhor Borgasi, que quase na mesma época chegara da Argentina. Nossas relações se tornaram então mais assíduas e vivíamos muito ligados um ao outro. Depois de alguns meses, no decurso dos quais nossas conversas sobre o espiritismo e a mediunidade se haviam tornado frequentes,
O Sr. Borgasi era totalmente materialista. A faculdade mediúnica apareceu repentinamente nele, após algumas tentativas de sessões. Cultivei-a regular e metodicamente todas as noites e ela surgiu sob a forma da escrita mecânica, a mais convincente, e me deu resultados de primeira ordem. Nenhum de nós deixou Paris. A comunicação de Vincenzo Reggio produziu-se subitamente, sem ter sido provocada. Resulta destes informes que, se os protagonistas do caso não eram genoveses, dificilmente poderia interessar-lhes a crônica demográfica de uma cidade onde nunca vivera. Se eles se encontravam em Buenos Aires há 6 ou 7 anos, esta suposição se torna cada vez mais insustentável. Por outro lado, durante a sua permanência em Paris, eles nunca foram à Itália. Diante da eloquência cumulativa destes dados, deve-se eliminar toda a possibilidade de os senhores de Rio e Borgasi terem sido informados, em Paris, das particularidades da morte dos negócios pessoais de um velho magistrado genovês aposentado, falecido havia 5 meses e que lhes era desconhecido. O fato, muito particular, de o arcebispo ter permanecido só à cabeceira de seu irmão moribundo era, além disto, de tal natureza que eles não podiam conhecê-lo por documentos públicos, mas somente por intermédio de alguma pessoa da família do defunto. Ora, eles ignoravam até a existência deste. Nenhuma dúvida de que estas considerações bastam para conferir um idêntico valor probatório às duas proposições das quais o senhor de Rio não faz grande caso, por um louvável escrúpulo de imparcialidade científica. De qualquer modo, trata-se de duas proposições que não são indispensáveis para encarecer, sob o ponto de vista espiritualista, o caso em questão. Há, com efeito, uma terceira que basta, por si só, para demonstrar fortemente a origem espiritual do caso. Como se pode ver, o senhor de Rio a formula nos seguintes termos: o terceiro ponto, porém, é formidável, ele não apresenta nenhum lado fraco aos ataques da crítica. Trata-se aí de um segredo encerrado no círculo de um morto e de um vivo. Há o simples fato de um pedido que, feito no momento da morte e não executado, o defunto vem recordar. Este último ponto, muito importante, foi posteriormente esclarecido tanto quanto possível devido a uma polêmica com um jesuíta muito conhecido na Itália, Padre Petazzi. Este, não podendo contestar a autenticidade do caso em questão, por causa da carta assinada e reproduzida em clichê pelo senhor de Rio, mas decidido, não obstante, a demoli-lo apesar de tudo, nada de melhor achou para fazê-lo do que lançar esta insinuação, que, fingindo defender a causa do espiritismo, o narrador se empenhara em um estratagema destinado a favorecer algum herdeiro descontente. O senhor de Rio respondeu vigorosamente à baixa insinuação do padre Petazzi, observando, entre outras coisas, que a revelação dizia respeito unicamente a um ato de justiça e piedade, destinado a aliviar o morto de uma responsabilidade de consciência de que se sobrecarregara durante a sua vida terrena. Não que se relacionasse com uma extorsão de dinheiro. Eis, aliás, uma outra passagem da polêmica em questão que permite compreender quão sério era o ato de justiça e de consciência que o irmão arcebispo desdenhara cumprir. O senhor de Rio, dirigindo-se ao padre Petazzi, escreve, em lugar de louvar minha delicadeza com relação a um prelado a quem minha revelação teria comprometido gravemente aos olhos do mundo católico, provocando um escândalo, quereis fazer disto uma arma contra a autenticidade do fenômeno. Pobre sofisma vosso, que de modo algum empana a realidade grandiosa do fato, mas que serve, ao contrário, para revelar o substrato de vossa caridade evangélica. Em certo momento, recebi dessa alma excelente que foi Monsenhor Reggio um comovido agradecimento e isso me bastou. Não posso acrescentar outra coisa, devido à promessa que fiz a Monsenhor Reggio. Eu nem teria dito o que acabo de dizer se não tivesse sido forçado a isto pelo pouco cortês padre Petazzi, que não hesita em homenagear seu augusto superior com o título de ingênuo e herético. Mas, diga-lhe o que quiser, Monsenhor Reggio era um crente sincero do espiritismo. Sobre este último ponto da questão, minha posição é confirmar a asserção do Sr. Ferdinando de Rio. Com efeito, na época em que se produziu o fato que relata, havia em Gênova o Círculo Científico Minerva, graças ao qual toda a imprensa genovesa e em parte também a de toda a Itália fora confundida pelas impressionantes experiências que ali se desenrolavam com a médium Eusapia Paladino, assistidas pelos professores Enrico Morcelli, Francesco Porro, pelo Dr. Giuseppe Venzano, pelo Sr. Luigi Arnaldo Vassalo, diretor do século XIX, e pelo autor deste trabalho. Ora, naquela ocasião, conheci pessoalmente o arcebispo Reggio,
que se interessava vivamente por nossas experiências e desejava conhecê-las um pouco mais do que narravam os jornais. Em suma, do que precede verifica-se que um segredo de consciência, revelado durante uma sessão mediúnica em Paris por uma pessoa falecida em Gênova, não era conhecido senão por uma pessoa. O morto que se comunicara, assim como o vivo, depositário do segredo, eram ignorados pelo médium e pelo experimentador. Esta última circunstância é teoricamente muito importante, pois serve até para eliminar uma hipótese fantástica ao que recorrem os nossos irredutíveis adversários, quando ficam isolados em suas últimas posições. Segundo esta hipótese, a subconsciência do médium teria captado o segredo na subconsciência do arcebispo e disto ter-se-ia utilizado para mistificar o próximo. Acontece que essa amplificação desnecessária da hipótese telepática tão absurda em si mesma que se torna impossível aceitá-la não pode ser aplicada ao caso do qual nos ocupamos. Efetivamente, nenhuma relação de conhecimento pessoal, nem por carta, existia entre o arcebispo e o médium ou entre o experimentador e o arcebispo. Consequentemente, na falta da relação psíquica indispensável, não poderia haver uma permuta de comunicações entre duas subconsciências que se ignoravam mutuamente, do mesmo modo que na telegrafia sem fio não pode haver comunicações entre a estação agente e a receptora, se não houve primeiro uma sintonização de comprimento das ondas. Relativamente às causas que determinam essa lei psicofísica, sem exceção no domínio das pesquisas psíquicas, já as discuti longamente e de um modo decisivo em um trabalho anterior. Inútil é insistir em uma verdade que, de agora em diante, pode ser considerada como adquirida em metapsíquica e que é reconhecida por todos os que possuem uma cultura suficiente sobre o assunto. Segue-se que o episódio em questão acrescenta-se a outros casos de identificação espírita, cientificamente inatacáveis, que se acumulam em grande número nos arquivos da nova ciência da alma, sendo que cada um deles, por si só, bastaria para resolver afirmativamente o problema da sobrevivência humana. Por consequência, esta solução afirmativa do grande problema deveria tomar lugar entre as verdades cósmicas mais sólidas, demonstradas experimentalmente graças às investigações científicas. Poder-se-ia indubitavelmente observar que, se isto é teoricamente verdadeiro, apresentam-se as coisas de um modo muito diferente do ponto de vista prático. Basta considerar que há pesquisadores que conhecem, ou conheceram, a maior parte dos casos relatados e que, entretanto, permanecem negadores irredutíveis ou eternos céticos, entregues à dúvida. Isto é incontestável e depende de uma lei psicológica de alcance universal, lei normal e benéfica porque regula a evolução das grandes ideias. Ela impede que estas, impondo-se muito rapidamente na sociedade humana, possam causar desordens profundas ou cataclismos econômicos e morais, muito perigosos no conjunto das instituições sociais da época atual. Esta lei consiste no fato de que tanto a mentalidade de um indivíduo como a de uma coletividade humana, quando se desenvolveram longamente em um meio de ensinos religiosos, científicos e filosóficos orientados em certa direção, não estão mais em situação de assimilar as novas verdades que se opõem ao que se acha solidamente organizado em suas circunvoluções cerebrais. Nestas condições, apenas as mentalidades de primeira ordem e aqueles que, na coletividade, não tiveram ocasião de experimentar pressões demasiadamente fortes e prolongadas neste sentido são capazes de se desembaraçar do misoneísmo que os domina. Eis porque no domínio das pesquisas psíquicas se renova o que sempre acontece em qualquer outro ramo do saber, isto é, assiste-se ao triste espetáculo de um grande número de pesquisadores que, mesmo quando estão favoravelmente dispostos a aceitar a interpretação espírita dos fenômenos mediúnicos de uma categoria superior e embora atravessando fases de convicção sincera neste sentido, recaem infalivelmente na perplexidade anterior. Eles continuam, durante toda a sua vida, a comportar-se da mesma maneira, passando de um caso a outro, de uma prova a outra, esquecendo tudo, sem entesourar coisa alguma e, por conseguinte, caminhando sempre no vácuo. Infelizmente esse fenômeno psicológico não se dá só em leitores apressados e superficiais, desprovidos de senso filosófico, mas também em toda a classe de leitores e investigadores, mesmo entre os mais eminentes metapsiquistas. Ele ocorre com uma tal frequência, uma tal uniformidade, que é preciso concluir que se trata de uma lei psicológica inerente à mentalidade humana. Essa lei, embora tendo sua razão de existir e, no fundo, sendo útil à evolução ordenada do progresso humano, deve entretanto ser encarada como uma imperfeição inata da razão humana, imperfeição das faculdades de síntese, porque,
Quando a inteligência está saturada de ideias preconcebidas, não consegue mais manter, frente à consciência, todos os elementos que, embora conhecidos do indivíduo, se relacionam com um assunto contrário àquelas ideias preconcebidas que nele predominavam.